Quem já estava ouvindo, vai em breve estar no portal, acaba de ouvir depois. Hoje, o nosso trabalho tem a ver com um artigo da Revista Espírita de 1858, de janeiro. Tudo ok? Neva, tudo ok? É sobre o Livro dos Espíritos. É interessante estudarmos esse artigo comparando ao final do estudo da semana passada, quando nós estávamos fechando o Espiritismo e as Ideias Druídicas, o Círculo de Abrede, e lá no final, eu até pedi a vocês para olharem, né? Aproveita-se do Livro dos Espíritos, a escala espírita, com a escala druídica, e se faz uma comparação entre a sede de Deus e os espíritos puros, não mais reencarnam, o Leon Field, que é a sede dos bem-aventurados, vida eterna, que seriam os bons espíritos, que são aquelas categorias superiores, sábios, cultos, benevolentes, né? A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, aí entram, né, os impuros, né, os levianos, a Brede, que é o ciclo das migrações, ou das diversas existências corpóreas. E o abismo, que é o ponto de partida das almas para a escala druídica, a gente vê que na escala espírita nós temos a ideia que esses espíritos do segundo e terceira ordem, depurando, se elevam pelas provas da reencarnação. Isso a gente pode comparar por causa do estudo que tem no Livro dos Espíritos. E esse artigo fala o Livro dos Espíritos, e aí a gente vê a folha de rosto do Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a natureza do mundo incorpóreo, suas manifestações, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores. Segundo um concurso dado por diversos médiuns, né, gente? Fala da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, suas relações com os homens e todo o resto. E a gente vê por Allan Kardec. E coloca-se assim, né? Nós temos o cuidado, lá na edição do CELD, do Livro dos Espíritos, de trazer um facsímile do original francês e a tradução do facsímile da 12ª edição, que é a edição em que a gente se baseia. Então, a primeira edição não é nesse formato, né, que é hoje o Livro dos Espíritos. Então, aqui diz, como o indica o título, a obra não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, aonde iremos um dia sobre todas as questões que interessem à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade por vindoura. Este livro não é fruto de nossas ideias, pois sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diversa, Kardec dizendo, né? Por isso nossa modéstia não poderá ressentir-se de nossos elogios. Preferimos, entretanto, deixar que falem os que estão inteiramente desinteressados por essa questão. Sobre este livro, Correio de Paris, de 11 de junho de 1857, estampou o seguinte artigo. Antes disso, nós vamos fazer uma correlação com o que está
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Pena que muitos foram embora, né? Esse problema de som. Mas a gente tem que ser persistente e paciente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, nós encontramos, quando diz não vim destruir a lei, o item não só da nova era, que fala, e é um espírito israelita, que os tempos estão chegados para as ideias morais devem se desenvolver, falando realmente que Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos, e que também que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime da moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, como também no item 10 traz para nós que o Espiritismo é de ordem divina. Que o Espiritismo é de ordem divina. Pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Tem também para nós, né, vamos dizer assim, nessas mesmas falas colocadas aqui no Evangelho, quando a gente traz, os Espíritos trazem para nós, e a gente estuda a importância das leis morais, do entendimento delas, e que Kardec coloca aqui no livro, como fala na introdução do Evangelho, as questões que não trariam discussões. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Os 4 primeiros foram objeto de controvérsias até hoje, né, gente? Por isso é que ele só usou o ensinamento moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. Então, o Espiritismo se encontra por toda parte na Antiguidade, em todas as épocas da humanidade. E essa parte, né, moral é muito importante ser desenvolvida à luz das novas ideias que foram surgindo até na ciência. E quando a gente vê aquele texto que fala sobre a universalidade da doutrina espírita. A universalidade da doutrina espírita. O que quer dizer isso? A universalidade está presa a que foram vários espíritos falando do mesmo assunto, com palavras diferentes, locais diferentes, por médios diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Então, isso é importante que a gente frise mais uma vez, né? A universalidade. E aí, como Kardec diz aqui, para ficar isento de tudo, né, de qualquer situação, ele coloca um artigo do Correio de Paris de 11 de junho de 1857, quer dizer, meses depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos ver. Faz pouco tempo, publicou o editor dentro uma obra deveras notável, diríamos, mesmo muito curiosa, se não houvesse coisas às quais repugna qualquer classificação banal.
O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec, quer dizer, não é do Sr. Allan Kardec, mas assim está no artigo, é uma página nova do próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos uma marca será posta nesta página. Seria lamentável que pensassem estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico. Se tal se pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Quer dizer, ele está bem isento sobre essa questão, né? Se tal se pudesse admitir, né? Não conhecemos absolutamente o autor, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de o conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os ensinamentos nobres. E aí a gente vai ao Livro dos Espíritos lembrar sobre a introdução. Para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim o requer a clareza de linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualismo possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de amfibiologia. Quer dizer, a mesma coisa, duas vidas para uma mesma coisa. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo sua acepção própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou espiritismo tem princípios e relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritos, ou se quiserem os espiritistas. Claro, né, gente? Claro, isso é a introdução 1 do Livro dos Espíritos. Muito claro. E ele traz nas outras a clareza da doutrina, sem discutir o mérito das outras doutrinas, fala dos fatos observados, a gente fala do perispírito, a introdução é um resumo maravilhoso. Então, o companheiro que leu o Livro dos Espíritos traz para nós essas considerações. E Kardec publica o que ele publicou e faz comentário. Não podemos esquecer que o Livro dos Espíritos e sua tradição histórico-lendária de Canuto de Abreu traz para nós o que foi, né, a confecção nome assim, né, do Livro dos Espíritos. Como é que tudo aconteceu? É um livro interessantíssimo. Fala, não só traz uma mensagem de Emmanuel de 19 de agosto de 1952, falando das anotações contra a história dos primeiros do Espiritismo, com relação a Canuto de Abreu, falando sobre o livro. E é um livro publicado um século depois, no dia 18 de abril de 1957. Não publicado, vamos dizer assim. Ele é publicado, eu acho que foi no centenário do Livro dos Espíritos, se não me engano. E traz para nós toda essa história, né, uma história que é romanceada, mas que retrata no tempo cronológico como foi
o primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec, como diz, edição comemorativa do centenário, e aí ele conta toda essa história. Muito interessante. E tendo esse parênteses, vamos continuar. Desculpem. Aliás, para que não se ponha em dúvida a nossa boa-fé e nos acusem de partidarismo, diremos com toda sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas se os fatos produzidos nos causaram admiração, pelo menos não nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco da classe chamada dos sonhadores, porque não pensamos como todo mundo. Há 20 léguas de Paris, ao cair da tarde, quando em nossa volta tínhamos apenas algumas cabanas esparsas, pensamos naturalmente em coisas muito diversas da bolsa, do macadame, dos bulevares ou nas corridas de longos campos, né? Muitas vezes nos interrogávamos, e durante muito tempo, antes de ter ouvido falar dos médiums, em respeito do que se passava nas regiões em que se convencionou chamar o alto. Há tempo chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os invisíveis, os mundos invisíveis, guardando-a ciosamente para nós. E nos sentimos muito felizes porque encontramos quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que não, nas suas quedas, regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho se encontram, as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Gente, muito legal esse pedaço, né? Muito interessante. Quer dizer, para quem está sofrendo, ler, porque apesar do Evangelho é o Consolador, o entendimento consola. Né? O entendimento consola. E onde está o entendimento do que somos? No livro dos Espíritos, porque somos Espíritos. E para aquele que acha que está bem, está tudo muito bom, estuda. Estuda, porque o aprofundamento vai fazer refletir. E aí mudar a vidinha materialista. Não é isso que lá no livro dos Espíritos, na lei do progresso, quando se pergunta sobre a importância do espiritismo e a influência no progresso, quando dizem que ele não se tornará uma crença, certamente se tornará uma crença comum, marcará uma nova época na humanidade, porque está na natureza, mas que as ideias só se transformam com o tempo, e que o espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, fazendo com que os homens compreendam onde se encontra seu verdadeiro interesse, destruindo preconceitos de seitas, de caixas, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Não é isso que diz lá no livro dos Espíritos, na 798, 799. Então, e mostra para nós que não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões que traz tudo isso. Ele está dizendo isso aqui em outras palavras, não é? O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas. Por vezes estas últimas são sublimes e que não nos surpreende, mas não foi necessário um grande mérito a quem as soube provocar?
Então ele dá o valor a Allan Kardec, que a gente vê lá em obras póstumas, que ele poderia ser substituído se não fizesse a sua tarefa, se não renunciasse a muitas coisas. E a gente vê também, quando se fala lá no Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, quando o Espiritismo nasceu na época da luz na França, onde os fenômenos mediúnicos do século XX haviam espancado nos Estados Unidos do Norte, envolvendo as irmãs Fox numa pequena cidade, as pancadas misteriosas, persistentes. A gente lê isso, né, nesse livro de Canuto, a gente lê isso em obras póstumas, a gente lê isso na bibliografia de alguns companheiros que estudaram, como agora mesmo, a gente, no Clube do Livro do Leon Denis, né, a Madame El, como a Sarah Piper e tantos outros, a gente vai vendo, né, que a verdade não pode existir em coisas que divergem. E se não há coisa, como está na Bíblia, oculta, que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se vir à luz, como está em Lucas, né? A doutrina espírita traz para nós, como no capítulo 1 do Evangelho a gente vê, clarezas de mensagens, muito claras. Os fenômenos da antiguidade, Ernesto Bozano estuda o espiritismo, as manifestações supranormais, as mesas girantes do espiritismo do Zeus Van Tuyl, as mesas girantes, não, isso é de Ernesto Bozano. Tem aquele do Zeus Van Tuyl, a mesa girante por um médico. Não, esse é do outro. O fenômeno espírita com Gabriel Delane. Esses companheiros que listaram todos os fenômenos e investigaram. Então a gente tem que ver que o Livro dos Espíritos, ele veio de todas essas observações e indagações. Porque Allan Kardec colocou a sua sábia atenção em cima dessas reuniões que eram inconsequentes, experimentações isoladas, e descobriu que as mesas não tinham músculos, não tinham nem era um sistema nervoso por trás delas que deveria existir, a não ser uma inteligência que fazia girar e oferecer respostas. O mérito dos agentes humanos, diz André Luiz, né, que dignifica os princípios espíritas, a comentá-los, desenvolvê-los, interpretar e iluminá-los. A gente não pode negar, mas sem Allan Kardec, não teríamos autoridades terrestres reunindo fatos e deduções na formação da doutrina. Outro estaria sendo preparado. A gente vê lá Leon Denis trazendo a ratificação doutrinária mais tarde. Nós vamos ver Bezerra de Menezes, Eurípides, consolidando sua fé ao ler o Livro dos Espíritos. Na exposição dos princípios gerais de maior ciência, lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a necessidade de Deus de conhecer o mundo invisível, a necessidade moral, a necessidade de crer, de ter esperança. Isso tudo a gente vê, estuda, encontra no Livro dos Espíritos. E quando a gente estuda lá o que é o Espiritismo, história do Espiritismo, nós vamos vendo que o conhecimento da doutrina não desencadeia transformações mágicas, mas ajuda-nos a meditar e amadurecendo, nos conheceremos e ao próximo de forma melhor. E é isso que o companheiro diz em outras palavras, nesse último parágrafo aqui do artigo do Correio de Paris, de 11 de junho de 1857, que Kardec traz aqui para todos nós. E ele diz mais, né, do Chalard, que é esse companheiro. Desafiamos aos mais incrédulos a rir quando lerem esse livro em silêncio e na solidão. Todos honrarão aquele que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em 2 palavras. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não
tivesse acrescentado e fazer aos outros como quererias que nos fizesse. O livro diz claramente, sem o que a doutrina não seria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso ainda que se faça o bem. Se fores apenas homem de bem, só terás cumprido a metade do dever. Somos um átomo imperceptível desta grande máquina chamada mundo, na qual nada é inútil. Não nos digam que é possível ser útil sem fazer o bem. Seríamos forçados a responder por um volume. E lá no Livro dos Espíritos, na 132, o que a gente tem? Tudo bem. A gente tem o quê? Vocês estão ouvindo, né? Nós temos que nós, além de virmos para cumprir as nossas dificuldades e melhorarmos, nós encarnamos com o objetivo de fazer a parte que nos compete na transformação da humanidade. É o que está escrito nesse parágrafo de outra forma. Concorda, Enio? Concorda, Braz? Névoa e Flintstones? Evoluímos, isso mesmo. Muito bem, é isso aí. Né, Rosa? Que tão bem nos fez a prece inicial e leitura. Lendo as admiráveis respostas dos Espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que havia um belo livro a escrever. Logo verificamos, entretanto, nosso engano. O livro já está escrito. Procurando completá-lo, apenas o estragaríamos. Olha que coisa linda. O Senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se? Então leia o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Então tem que ler primeiro o livro dos Espíritos, para depois ler o resto. Mas isso já nos dizem os próprios Espíritos, né? Está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e que, como se costuma dizer, fazem seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses? Leia as leis morais. Olha, gente. A desgraça persegue encarniçadamente e a dúvida ou tortura por vezes no seu abraço gelado. Estude o terceiro livro, Esperanças e Consolações. Está falando da divisão do Livro dos Espíritos. Todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Aqui, aos que encontrassem matéria para zombarias, o nosso sincero lamento. E é em cima dessas colocações que nós vamos ver outras. Mas antes vamos lembrar que quem vai ao índice do Livro dos Espíritos o vê dividido, né? Nós temos toda uma introdução, são 17 itens de introdução. É o Manual da Sobrevivência do Espírito, o Livro dos Espíritos, muito bem colocado. A primeira parte fala das causas primárias de Deus, dos elementos do universo, da criação, do princípio vital, para a gente entender a criação. Melhor desenvolvido na Gênese, mais tarde. A segunda parte, que é o mundo do espírito ou dos espíritos, que fala dos espíritos, de nós, né, do mundo primitivo, da progressão dos espíritos, da encarnação dos espíritos, do retorno à vida corporal, à vida espiritual, da pluralidade das existências, das considerações sobre essa pluralidade na visão, né, espírita, a vida espírita, o retorno à vida corporal, a emancipação da alma encarnada durante o sono ou em estados de êxtase e o sonambulismo, a letargia, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, as ocupações e missões que estamos até estudando lá no Leão Denis aos sábados e passamos as palestras via aqui essa sala, os 3 reinos, isso nos faz o quê? É bem desenvolvido mesmo aqui.
Quando nas leis morais o Evangelho se desenvolve mais sobre as leis de destruição, sociedade, progresso. E na quarta parte, quando fala das esperanças e consolações, a gente tem isso mais bem desenvolvido lá. Aonde? Quem sabe? Quem dá mais? Está melhor desenvolvido. Sabe aonde? Essa parte das esperanças e consolações no céu e inferno. Que fala inclusive do código da futura penal da lei. Então, das numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação do Livro dos Espíritos, de Kardec, citaremos apenas duas, porque, de certo modo, resume a impressão produzida pelo livro e o fim essencialmente moral dos princípios que o mesmo encerra. É Bordeaux, 25 de abril de 1857. Senhor, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova. Quem fala é o capitão reformado D. Pelo retardamento da publicação do Livro dos Espíritos há tanto tempo anunciado. Felizmente não perdi com a espera, porque ele ultrapassa toda a ideia que eu havia feito, baseada no prospecto. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Olha só, parece-me que uma porta até hoje fechada abriu-se subitamente. Mesmo sentimento que teve Eurípides Massanufo quando leu o livro Depois da Morte. E o mesmo sentimento que teve Bezerra de Menezes quando leu o próprio Livro dos Espíritos. Parece, diz ele, que uma porta abriu-se e tal, minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Então, veja bem, quem lê sem preconceito amplia ideias. E o que está aqui, né, quando se fala do estudo, da importância, né, do estudo que a gente tem que ter, quando se fala da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, é exatamente isso. Que a gente já passa a ter distinguir melhor o bem do mal quando estuda sobre nós mesmos, sobre os propósitos da vida, reencarnação e o futuro. E aqui ele resume, graças ao ensino dos espíritos, agora se me apresenta sob uma forma definida, perceptível, maior, mais bela, em harmonia com a majestade do Criador. O quê? O que ele duvidava antes, né? O futuro. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, nele encontrará inesgotável tesouro de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum desgosto e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso, pois agora para mim o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida egoística que não nos ajudará a avançar na vida futura. Então, quando diz aqui, na lei do progresso, a importância que todos têm, que quem sabe mais tem que ensinar, quem sabe menos. Quando a gente lê lá, nas leis divinas, no Livro dos Espíritos, né, quando se provando sobre o conhecimento da lei natural, e que Deus deu a todos os meios de conhecê-la, mas nem todos a compreendem, e diz que os que a melhor a compreendem são os homens de bem, que querem investigá-la, mas que um dia todos a compreenderão. A gente vê nesse depoimento do companheiro como isso está claro. Porque a lei está na consciência, está lá na 621. E na 618 elas são as mesmas para todos os mundos e todas as épocas. Que a razão diz que elas devem ser apropriadas da natureza de cada mundo, proporcional ao grau de adiantamento, sim. Mundo, Júpiter e Saturno,
Mas e no mundo, no planeta Terra, nós estamos todos no mesmo nível. E Deus deu a todos a possibilidade de conhecer a lei. E trouxe reveladores, profetas, Moisés e outros. E quando se fala que para distinguir o bem do mal, né, é importante o homem ter o conhecimento avivado da lei de Deus, e esse conhecimento avivado na consciência se faz também através do estudo, da reflexão, nós vamos vendo a contribuição do Livro dos Espíritos para isso em nossas vidas. Isso mesmo, Amy, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Só que muitas vezes a gente deixa que fale mais alto o orgulho e a nossa vaidade. E ela fica abafada. E aí a gente precisa, ou com a dor, ou com o estudo, na investigação, ou as duas coisas, para alertá-las. Se todos os homens que pensam como eu e como o Senhor, e que são multidão, ao que espero, para a honra da humanidade, pudessem entender, reunir e trabalhar de acordo, que poder não teriam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Então ele fala aqui da importância da união para o progresso da humanidade. Quando eu for a Paris, terei a honra de o procurar. E se não for abusado do seu tempo, pedir-lhe-ei mais explicações sobre certos trechos e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais em certas circunstâncias pessoais. E aí ele fecha, né, essa questão. A outra carta também fala para todos nós o reconhecimento, porque ele não sabe como agradecer, como tudo quanto o Senhor nos ensina é consolador para a nossa pobre humanidade. Por mim confesso que me sinto mais forte e mais encorajado para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Faço meus amigos partilharem das convicções adquiridas na leitura de sua obra. Todos se sentem mais felizes, compreendem agora as desigualdades das posições sociais e não murmuram contra a providência. Quer dizer, entendem melhor e obedecem melhor. É a questão da obediência e resignação, que é a fé raciocinada. A fé raciocinada. Né, gente? Tudo bem, amigo? E fala, né? Sou um simples filho do povo que se criou numa posição insignificante pelo trabalho, mas a quem falta instrução. O outro tinha instrução, esse não. Pois fui obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus e fiz tudo quanto era possível para ser útil aos meus semelhantes. Eis porque procuro tudo que possa aumentar a felicidade dos meus irmãos. Vamos nos reunir diversos adeptos espaços. Faremos esforços para o ajudar. O Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. Contamos com seu apoio e seus conselhos. Então, são os formadores de grupos para estudos da doutrina. E aí ele fala das várias, Kardec traz, muitas vezes as perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações do Livro dos Espíritos, que ele resume com muito prazer as respostas, né, que tem dado aqui. Explicamos as comunicações por meio de batidas, outrora chamadas signologia, e são muito lentas, muito incompletas, a gente vê isso no Livro dos Médiuns depois, para um trabalho de fôlego, por isso tal recurso jamais foi utilizado, tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médios psicógrafos, nós mesmos preparamos as perguntas, coordenamos o conjunto da obra, ele explica, as respostas são textualmente, as que nos deram os espíritos, a maior parte delas foram escritas sobre nossas vistas, outras foram tiradas de comunicações que nos foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali, onde estivemos fazendo estudos. E aí ele fala que os primeiros médicos que concorreram para o trabalho foram as senhoritas Baudin, né, cuja boa vontade jamais nos faltou. Esse
livro, o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, de Canuto de Abreu, traz isso. O livro foi quase todo escrito por seu intermédio em presença de numeroso público que assistia às sessões. Mais tarde, os espíritos recomendaram uma revisão completa em sessões particulares. A gente vê isso lá em obras póstumas também, né? Esta parte essencial do trabalho foi feita com concurso da senhorita Japê. Se prestou com melhor boa vontade, mas com pleno desinteresse. O desinteresse não seria aqui um mérito especial, desde que os espíritos reprovam qualquer tráfico que se possa fazer. Ela, também uma notável sonâmbula, tinha o seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu que também lhe daria uma aplicação proveitosa ao consagrar a propagação da doutrina. E quanto a nós, já declaramos desde o princípio, temos a satisfação de reafirmar agora, diz Allan Kardec, jamais pensamos em fazer o Livro dos Espíritos objeto de especulação. Seu produto será aplicado para utilidade geral. E aí, terminando essa conversa, no livro do Canuto de Abreu, quando há, assim, vamos dizer assim, uma tarde de autógrafos, não é bem o caso, mas quando há uma reunião na casa de Allan Kardec, ele recebe as companheiras que ajudaram na Rua Martires, número 8, realizou-se à noite a recepção preparada pelo casal Rivaio. A família Bodin foi a primeira a chegar, né? São as meninas que começaram o trabalho. Depois nós vamos ver a senhorita Chapé chegando, a Madame Dufour, as falas que se falam das sensitivas, a senhora Denis Maison, o dono lá da livraria, da editora, né, a livraria Dentur, como o gerente deu primeiro o livro para Kardec, muito interessante. Mas o tempo não dá para a gente terminar, quer dizer, não dá não, nós terminamos esse artigo, mas incrementá-lo com essas outras colocações, nós fizemos o possível para vocês, certo? Acho interessante, acredito que se a gente conseguir fazer essa revista de novo, eu acho que eu já vou estar desencarnada, né? Porque até acabar elas todas. Mas a gente vai botar 2 aulas sobre esse assunto para trabalhar um pouco mais essa questão do Livro dos Espíritos. Se der, eu troco para a semana que vem e falo um pouco mais, ok? Vocês acham interessante abordar um pouco mais sobre isso? Então tá. Quem vai fazer a prece?